Bom dia. Enquanto a CPI tentava se arrumar, aquela orquestra cacofônica sob a batuta do maestro Luciano Hang, como aconteceu ontem, o Senado aprovava um projeto facilitando a vida do corrupto. Já explico por quê, mas antes queria lembrar que a CPI foi feita para ver as omissões e ações do governo, a falta de oxigênio em Manaus e o dinheiro público que foi usado por governadores e prefeitos. Só que nada disso. O Consórcio Nordeste pagou 48 milhões por 300 respiradores numa empresa chamada Hemp, que significa maconha, né? Lá no Manaus compraram um respirador numa loja de vinho. Não se pôde investigar governadores, né, que respiraram melhor com as verbas federais. Também puderam, né? Aquela maioria de 7 é Nordeste, tem o presidente é de Manaus, o relator é pai de governador, né? Óbvio. Mas enfim, enquanto a CPI estava lá, distraída por Luciano Hang, o Senado aprovou um projeto que vai ter que voltar para a Câmara, felizmente, porque alterou um texto da Câmara, aliviando o corrupto, aquele corrupto que faz assim, vai levando que eu vou fingir que não vejo, né? Então eles dizem que é só por dolo, ou seja, intenção, mas quem só foi por omissão, por incompetência, por imprudência, negligência, não, aí não tem problema. Não vou dar bola, eu sei que estão mexendo lá, mas eu não vou me envolver nisso. Bom, voltou para a Câmara, felizmente. E a Câmara, por sua vez, aprovou lá um gás social, mas que ainda vai para o Senado, né? Uma ajuda para os mais pobres, e ainda vai para o Ministério da Cidadania regulamentar para saber para quem vai e tal. A única coisa definida é que tem que ser pago num período não superior a 60 dias. Enquanto isso, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou uma verba de 300 milhões para um programa de 15 meses para auxílio gás. A Petrobras reconhece que o gás está caro, né? E sem alterar o preço do combustível, o combustível está subindo. Subiu 5% agora sem que a Petrobras alterasse o preço básico. Por quê? O gás está caríssimo. Aqui no Brasil, o preço do bujão de 13 quilos mínimo é 75, segundo a Agência Nacional de Petróleo, no Nordeste. No Centro-Oeste é 130 por aqui. Preço médio 98. Só que lá na Inglaterra subiu quase 300%. Na Alemanha, na França, subiu 150% por aí. Não lembro agora de cabeça, mas certamente mais do que dobrou o preço. Estados Unidos, o preço está caríssimo também. Carne subiu 45%. Então a inflação dos países que contiveram demais a economia na pandemia. Aqui a nossa inflação é menos. Sinal que a economia a gente vê depois, mas a gente conseguiu ver antes a economia e ainda deu, né? O FMI achava que a gente ia ter uma queda de 9% no PIB e a queda ficou em metade disso. E este ano vai se recuperar, vai subir 5%, né? Então, temos aí esse auxílio da Petrobras, que eu acho que é mais eficiente, mais rápido, né? E é uma espécie de filantropia que faz a nossa empresa de economia mista, que é a Petrobras. Enfim, uma outra questão é a derrubada do execrável passaporte vacinal. Foi movida por um vereador de Maricá, que foi impedido de entrar na Câmara de Vereadores, lá no Rio de Janeiro. Ele entrou no Tribunal de Justiça e o desembargador Paulo Rangel, né, Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, concedeu o habeas corpus coletivo. Serve para todo mundo. Todo mundo tem habeas corpus para
exercer o direito previsto na Constituição, o direito de ir e vir, a liberdade de reunião também. Né? O desembargador lembrou o tempo da escravidão, em que escravos não poderiam entrar em certos lugares. Ontem, aliás, fez aniversário, foi em 1883 que Mossoró aboliu a escravatura, 5 anos antes da Lei Áurea, Mossoró no Rio Grande do Norte, só para lembrar. E lembrou Hitler também que os judeus precisavam de salvo-conduto para poder circular no seu próprio país, a Alemanha. Né? Então, nos livramos disso. Santa Catarina já tinha deixado de lado o passaporte e sido mais realista. Né? O governo disse, não, peraí, se precisar exigir num lugar em que vai haver grande aglomeração, exige-se o exame de anticorpo, se a pessoa está com anticorpo. Óbvio, porque o ministro da Saúde, o ministro Queiroga, estava com passaporte, podia entrar em qualquer lugar e estava com Covid, não é? De Brasília, Alexandre Garcia.